Aquela pergunta clássica sobre investimentos. Então, vamos começar pela parte bem básica de investimento. Existe um tripé de investimento, onde a gente vai ter assim, risco, retorno e liquidez. Tudo junto é muito difícil a gente conseguir. Então, pensa o seguinte, quanto mais arriscado for esse investimento, maior o retorno que ele vai dar. Ou seja, se tem risco, você tem maior rentabilidade, você vai ganhar mais com esse investimento. Mas também tem a questão da liquidez. Se você tem aquele dinheiro para uma reserva, para alguma coisa que você vai precisar com mais curto prazo, você precisa desse dinheiro mais líquido. Liquidez tem a ver com disponibilidade. Então, quanto mais disponível você precisa desse dinheiro, menor é o seu retorno. Então, menor vai ser a rentabilidade, vão lhe pagar menos, porque talvez você saque aquele dinheiro antes, tá? Então, tenha em mente, primeira coisa, esse tripé. Retorno, que é a rentabilidade, risco, né, que é o quanto você pode perder, oscilar, a volatilidade aqui, e a liquidez, que é a disponibilidade, o quanto disponível está esse dinheiro para você, tá? Beleza, entendido essa primeira parte, que agora a gente sabe que tem essa questão de risco, de retorno e de liquidez, a gente vai entender ali, curto, médio e longo prazo. Sempre vem essa pergunta para mim, Ana, investimento para curto prazo, para médio prazo, longo prazo. Quando a gente fala de curto, médio e longo prazo, falando de planejamento, a gente fala de espaços de tempos um pouco menores do que quando a gente fala de investimento. Então vamos lá, o que é curto prazo investimento? Menos de um ano? Mas quando a gente fala em planejamento curto prazo, curtíssimo prazo, eu posso falar de 3 meses, 6 meses? Pois é um pouco diferente. E investimento, gente, tem a ver já com essa mentalidade de que eu vou separar um valor que eu não vou utilizar ele agora, eu vou investir. Então, não é algo que eu vou precisar imediatamente. Então, já tem essa pegada mais pensando em longo prazo do que um planejamento que a gente faz ali mensal ou semestral. Beleza? Então, vamos lá. Pensando assim, que é um investimento de curto prazo, menos de um ano, eu preciso pensar em liquidez. Então, eu preciso pensar em investimentos que eu tenha disponibilidade, que eu possa sacar ele com prazo menor. Então, normalmente a gente vai estar falando aí de CDBs, a gente vai estar falando do próprio Tesouro Selic, coisas que vão ter uma disponibilidade e eu posso sacar num momento mais curto. Então, CDBs de liquidez diária, por exemplo, a gente usa muito para reserva de emergência. Então, é um dinheiro que está ali para uma reserva que eu posso precisar a qualquer momento. Eu não posso colocar em algo que eu precise de mais tempo, que seja de médio e longo prazo, porque talvez eu precise num curtíssimo prazo. Então, vamos pensar em renda fixa e vamos pensar em títulos que tenham a disponibilidade, ou seja, a liquidez mais elevada. Isso quer dizer o quê? Que a rentabilidade vai ser menor, não vai me pagar tanto, mas eu tenho a vantagem de que esteja disponível aquele valor quando eu precisar. Curte para a segunda parte, a gente vai falar aí de médio prazo e continuar esse tema de investimentos, que é uma delícia, e eu espero que você se interesse. Continua no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até mais.